apresentando para quem está aqui, eu sou a Marja, eu sou criadora do Comunica Maila. Essa pessoa maravilhosa que está aqui embaixo é o psicólogo Railan Silva. E hoje é a última live da programação Comunica e Saúde Mental, onde eu trouxe psicólogos para falar sobre como lidar com essa nossa ansiedade, com esse nosso estresse, tudo isso que acaba sendo causado por esse distanciamento social do coronavírus. Então, hoje é o nosso último dia de live. Eu até falei para o Railan vai fechar com chave de ouro, para trazer realmente, ele vai falar um pouco sobre o aumento da procura, que até alguns psicólogos, Railan, já falaram sobre isso aqui, né? Que realmente teve um aumento pela procura na psicoterapia online. E para a gente saber como que a gente pode lidar, né? Porque eu estou vendo muita gente ociosa, só o que tem aqui no Comunica é comentário, eu não consigo ter foco, eu estou muito irritada, só consigo ficar deitada. E é isso. Então, primeiro, Railan, te dá as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado participar. E eu quero a primeira pergunta para a gente começar, né? Como lidar com essa ansiedade, com esse estresse? Primeiro, agradecer o convite, né? Mas eu acho que é importante espaço para a gente estar falando sobre saúde mental e dizer também, né, que a saúde mental ela vai de janeiro a janeiro, né? A gente está em tempo de coronavírus, mas é importante que a gente cuide dela durante todo o tempo, né? Especificamente sobre a ansiedade, né, em relação ao coronavírus, a gente tem que utilizar de algumas estratégias, né, para reduzir essa ansiedade. O que eu tenho feito? Assim, eu tenho participado de um grupo com psicólogos sendo plantonista, né, voluntário, e também participado como psicólogo mesmo, atendendo alguns clientes, né? O que eu tenho percebido, né? A principal dificuldade é ficar dentro de casa. A gente vinha vindo de uma rotina, né, que era super acelerada, e aí a gente de repente tem que desacelerar. E aí acaba ficando difícil. Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim, tá ótimo. E aí fica difícil para a gente desacelerar e não conseguir ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. À medida que a gente é sobrecarregado por informações o dia todo no noticiário sobre coronavírus, sobre mortes, sobre formas de como não se contaminar. E aí o que a gente precisa estabelecer? A gente precisa estabelecer uma rotina diária, né? O que a gente vai fazer nesse dia a dia, né? Então a gente precisa ver o que a gente vai fazer pela manhã, o que a gente vai fazer pela tarde, o que a gente vai fazer pela noite. E fazer as atividades que nós estávamos habituados a fazer, mas fazê-las de casa. As pessoas que estão trabalhando no home office, elas podem continuar no seu ambiente de trabalho, só que é interessante que elas tenham um lugar em casa em que elas fiquem com esse lugar centralizado para o trabalho. Para que elas não trabalhem, por exemplo, na cama, não fiquem trabalhando em lugares que sinalizam um lugar de descanso, que sinalizam outras coisas para elas. Então é importante que as pessoas que estão trabalhando por home office, elas tenham um lugar específico para trabalhar. Seja na mesa, quem não tem um lugar de escritório, um local de estudo, seja na mesa da cozinha, mas que seja naquele lugar específico que ela fica olhando para um lugar específico, né? Olhando para o notebook, mas que tem um olhar específico, para que ela não generalize, né, que na casa dela é um ambiente de trabalho, que às vezes pode ser um pouco estressante. Uma outra dica para reduzir essa ansiedade é o quê? Diminuir o ritmo de acompanhamento das notícias. Então, escolher um horário para acompanhar essas notícias. Então, você vai escolher acompanhar essas notícias ao meio-dia, vai escolher acompanhar essas notícias à noite, vai escolher um horário no dia para você acompanhar essas notícias. E é importante checar essas notícias em portais, né, em emissoras, em meios de comunicação que sejam confiáveis, né, que possam transmitir informações que não sejam colocadas apenas para disseminar o pânico ou deixar que o medo tome de conta, né? Ontem eu estava vendo
não me lembro qual jornal, várias cenas de caixões e tudo. É importante ver que isso está acontecendo? Mas se você não está preparado para ver esse tipo de cena, desliga a televisão ou então muda de canal e acompanha outro noticiário. Então, selecionar que tipo de notícia que você está preparado para ver. Porque senão você acaba entrando em adoecimento por ver tanta coisa ruim que acaba acontecendo e que às vezes é maximizado pelo estado de ansiedade que a gente já está e como é noticiado, né? E como isso é transmitido. Então é importante a gente selecionar os canais de comunicação que a gente vai ver, o horário que a gente vai ver essas notícias e que tipo de notícias que a gente quer ter acesso, né? Eu vejo permanentemente as pessoas postando sobre o número de infectados, o número de pessoas que estão morrendo e o número de pessoas que estão sendo diagnosticadas. Mas a gente também precisa avaliar e ver que existem pessoas que estão sendo curadas. Então, a gente Sim. também precisa perceber e fazer uma análise do todo. Não analisar que existe apenas pessoas que estão morrendo, que estão doentes. Existem pessoas que estão sendo curadas também. Isso não é desvalorizar o processo de morte, o processo de adoecimento, mas entender o todo para a gente não entrar em pânico e assim não aumentar o risco, o ritmo de ansiedade. Uma outra estratégia, né, a terceira estratégia que eu tenho para sugerir, né, para os nossos telespectadores é fazer coisas que são prazerosas no nosso dia a dia. Então, pelo meu perfil do Instagram, eu estou utilizando de várias estratégias para mostrar para as pessoas o que pode ser prazeroso, né? Então, a gente pode assistir séries, assistir filmes. E quando eu falo assistir séries, assistir filmes, não é assistir a série dramática, não é assistir a série que está lá o fim o apocalipse. Não é esse tipo de série, gente. São séries que Sim. sejam comédia, reassistir filmes que são de comédia e que gerem a sensação de bem-estar. Então, por que não reassistir As Branquelas, que é um clássico que as pessoas gostam, né? Reassistir filmes que fazem você sorrir, de fato, para que a gente não fique só nesse processo de imersão em que a gente tem só notícias negativas. E séries, nós temos One Day at a Time, isso vocês podem ver no meu perfil no Instagram, que conta a história, né, de uma família que é do México aliás, de Cuba e que está morando nos Estados Unidos, aborda temas como feminismo, o choque entre culturas e aborda isso de uma forma engraçada. Nós temos Reunião em Família, que aborda questões de raça, mas que também traz isso de uma forma engraçada. A gente tem Friends, que é o clássico acho que é a série que tem é o maior a série de comédia mais clássica que existe. E aí a gente tem How I Met Your Mother, que é uma série mais romântica, e tem outras séries, né, que para quem gosta mais da comédia, que o pessoal chama de pastelão, tem outras séries que tem Todo Mundo Odeia o Chris, por que não reassistir Todo Mundo Odeia o Chris? Então são séries que dão um alívio, né, no nosso dia a dia, que podem produzir bem-estar. Então essa é uma estratégia. Que outras estratégias a gente também pode fazer? Exatamente, como o Rod falou. O Rodrigo. Procurar. É o Rodrigo, né? Procurar algo que Isso. te tira do foco do coronavírus. A gente não vive só o coronavírus. A gente vive outras coisas também. E no nosso dia a dia, a gente pode fazer isso através das séries. Eu já tenho um relato de clientes que estão conseguindo produzir materiais artesanais. Estão pegando vidro de vinho Que legal. e estão enrolando barbante, estão pintando. Tem pessoas que imprimiram material, imprimiram desenho e estão fazendo pintura em casa. Tem pessoas que estão fazendo arte de colagem. Tem outras pessoas que estão jogando futebol com os filhos, com bola de papel, né? Ficar à distância e já que estão em isolamento, eles conseguem fazer isso. Tem outras pessoas que estão encontrando formas de fazer essa diversão em casa, tornar o ambiente de casa divertido.
Se trabalha em casa, estabelecer um horário. Meu trabalho é de 8 da manhã até meio-dia, de 2 da tarde às 6 horas. Nos outros horários, eu vou me distrair, eu vou relaxar, eu vou estar com a minha família.